Lê, eu odeio fazer o trabalho de casa, mas eu não tenho outra opção, eu que tenho que fazer. Tem uma forma de eu deixar mais leve, de eu deixar melhor? Como é que você fez? Você sempre gostou? Não, gente, eu nunca gostei, eu sempre odiei, mas agora eu amo e eu vou te ensinar como fazer essa mudança. Eu sou a Letícia Fagundes, seja muito bem-vinda ao meu canal e eu já vou começar esse vídeo falando que, gente, grande parte das coisas da nossa vida a gente tem que fazer mesmo sem gostar, e que eu não tô aqui pra ficar romantizando o trabalho de casa, eu não tô aqui pra ficar romantizando essas coisas que a gente não gosta e mesmo assim tem que fazer. Não, eu passei praticamente a minha vida inteira, assim, fazendo coisas que eu não gostava. Por isso que hoje até eu defendo tanto essa ideia de propósito de vida, de você se conhecer, de você fazer aquilo que faz sentido pra você, porque eu sei que é muito chato a gente fazer coisas que a gente odeia e mesmo sem ter que fazer e não ver, né, muito como sair daquilo. Tipo, tá em um trabalho que você odeia, mas você precisa pagar as contas, fazer o trabalho de casa que você odeia, mas não tem ninguém pra fazer, você não tem como pagar, por exemplo, uma diarista, enfim. A gente ficou meio pesado, né? O que eu falei de, eu passei a vida inteira fazendo coisas que eu odiava fazer. Não, não é bem assim. Mas o que eu quero dizer é que, sim, muitas vezes a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta, porque essa é a vida real. Mas, o quanto eu puder facilitar pra vocês, pra rotina de vocês ficar mais leve, ficar mais gostosa, pra vida de vocês ter mais propósito, ter mais prazer, eu vou fazer. O primeiro ponto alto desse vídeo, a primeira dica é pra você entender o significado que isso tem pra você. No caso desse vídeo aqui, o foco é no trabalho de casa, né? No caso de limpar, de arrumar e tal, mas aí, se você estiver vendo esse vídeo por algum outro motivo, que também espero que te ajude, aí você adapta pro seu motivo. Então, por exemplo, qual é o significado que arrumar a casa tem pra você? Qual é? Pra mim, gente, eu morava, né, com os meus pais. Morei a vida inteira com a minha mãe, depois fui morar com meu pai. O significado pra mim era do quê? De cobrança, de, sabe, eu precisava fazer aquilo, de tinha que fazer e ainda tinha que fazer do jeito que a minha mãe ou que o meu pai preferia, porque, né, eu tava na casa deles, então a regra era as regras deles, né? Então era realmente um significado chato, sabe? Um significado de cobrança, de fazer do jeito dos outros, de fazer a hora que os outros queriam, de fazer por obrigação, de muitas vezes achar umas coisas frescura e mesmo assim ter que fazer, ou então ficar ouvindo bronquinha, sabe? Você ainda não fez isso, não sei o quê. E, enfim, tudo isso contribuía para que o significado de limpar a casa fosse um significado ruim. Fosse esses significados que eu falei pra vocês, e não o significado que tem hoje pra mim, por exemplo, que é ter uma casa limpinha, uma casa cheirosa, uma casa arrumada, uma casa que eu tenha prazer em ficar, em conseguir trabalhar e fazer as minhas coisas com muito mais, sabe, tipo, paz mental, assim, de olhar ao redor e ver tudo arrumadinho. Então hoje tem um significado muito bom, mas a minha vida inteira não tinha, até meses atrás não tinha. Então a primeira coisa que você tem que fazer é justamente entender qual é o significado que fazer isso tem pra você. Qual é o significado que limpar a casa, né, no caso desse vídeo, tem pra você. Ou então qual é o significado que ir pra academia, que ter uma alimentação mais saudável, ou que namorar alguém, ou que estar solteira tem pra você. Porque lembra, gente, as coisas por si só, elas não têm um significado. O que determina se elas são boas, se são ruins, claro, né, a não ser o que é ilegal, o que é impróprio e tal, mas o que determina se tal coisa é boa, se tal coisa é ruim, se tal coisa é prazerosa, se tal coisa é um fardo, é justamente a forma como a gente enxerga. E a forma como a gente enxerga é baseada nas experiências que a gente teve em relação àquilo. Então as experiências que eu tinha em limpar a casa era o quê? Era pela cobrança dos meus pais, era porque senão eu sabia que iam brigar, que iam ficar falando, era porque... Tô sendo bem sincerona aqui nesse vídeo. Era porque senão eu sabia que, sabe, ia ter encheção de saco, né, digamos assim, com todo respeito aos meus pais amados, que eu amo, que hoje eu entendo vocês, porque vocês queriam manter tudo limpo, hoje eu entendo. Mas enfim, era um significado de chato, sabe, era um significado de desprazeroso. Então, a partir do momento que eu entendi que aquele era o significado que eu tava dando, porque a gente tem 1 milhão de pessoas aí, muito mais, né? De pessoas que amam limpar a casa, que tem prazer nisso, em limpar, em ver tudo limpinho. E eu achava loucura, tipo, eu não entendia, sabe? Eu ficava, meu Deus, né? E aí eu entendi que eu estava dando um significado pesado, um significado ruim, um significado que me desfavorecia, que não me ajudava, que não somava em nada. Muito pelo contrário, que só deixava aquilo que eu tinha que fazer com, sabe, um peso mais chato, pior. A partir do momento que eu entendi isso, que é a primeira dica desse vídeo, eu entendi que eu poderia mudar conscientemente a forma como eu enxergava aquilo, o significado que aquilo tinha, que é a segunda dica desse vídeo. Normalmente o significado que tal coisa representa pra você é inconsciente, então você teve várias experiências com aquilo, você foi criando um significado, você pegou o significado ali que falaram pra você que aquilo tinha e acreditou naquilo, e hoje você acha que tal coisa é boa, que tal coisa é ruim, por causa dessa soma de experiências, né, de crenças aí que você teve. Porém, o que pouca gente sabe é que você pode realmente mudar isso de forma consciente. Não é porque limpar a casa foi a vida inteira algo chato, algo ruim, algo pesado pra mim que tem que passar a minha vida inteira sendo assim. Não, eu posso mudar isso. Se a minha vida inteira teve esse significado por causa das experiências que eu tinha, hoje eu posso mudar conscientemente, eu posso mudar de propósito, entende? E foi exatamente isso que eu fiz.
Eu literalmente parei de enxergar isso, de repetir pra mim mesma, de, sabe, a hora que eu tinha que limpar a casa, assim, de, ai, que saco. A forma como você se comporta em relação àquilo diz muito sobre o significado que aquilo tem pra você. E também você tá o tempo todo mostrando pro seu cérebro como você quer que ele enxergue aquilo. Então, se todas as vezes, a hora que eu tinha que limpar a casa, a hora que eu tinha que arrumar alguma coisa, eu ficava tipo, ai, que saco. Ai, nossa, tem que fazer isso. Ai, sabe, já ia assim com uma vontade, com um humor, aquilo ia se tornando cada vez mais um fardo pra mim, aquilo ia se tornando cada vez mais pesado pra mim, ia se tornando cada vez pior, entende? Então eu comecei a mudar essas pequenas coisas. A hora que tinha que limpar a casa, tipo, eu não reclamava, não fazia cara feia, né, pra mim mesma, né? Claro que eu nunca reclamei alto, nunca fiquei fazendo cara feia, não. Mas, gente, um ponto muito importante que eu não mencionei aqui, que talvez se você não me acompanha aqui no canal, se você não me acompanha lá no meu Instagram, @defagundosblog, inclusive vai lá acompanhar. Se você não me acompanha, você não sabe, é que eu me mudei, né? Eu era lá de Curitiba, eu morava na casa do meu pai, como eu falei pra vocês, agora eu estou aqui em BH, estou aqui no nosso apartamento, no apartamento que eu e o Dan alugamos, então só isso já mudou muita coisa, né? Eu ter o meu próprio cantinho do jeitinho que eu queria, conseguir fazer as coisas como eu queria, mas mesmo assim, gente, mesmo tendo esse cantinho aqui, ainda era difícil, sabe? Sendo bem sincera, eu nunca tive o hábito, eu nunca tive o gosto de limpar a casa, eu nunca gostei dessas coisas. Claro, assim, né, eu era organizada, eu gostava de organizar e tal, mas sabe, vocês entendem, né? Tipo, realmente lavar toda a louça, realmente organizar tudo, realmente, enfim. Nunca gostei e a partir do momento que eu ia fazer essas coisas e eu já trazia esse peso, sabe? Como eu falei, essa meio carinha feia, esse meio desgosto, esse meio reclamando. Nunca reclamava, nunca fazia realmente cara feia, mas vocês entendem, né? Aquele sentimentozinho ruim. Cada vez mais que eu fazia aquilo, mais reforçava no meu cérebro, pro meu inconsciente, que aquilo era algo chato, que aquilo era algo que eu odiava, que aquilo não era bom. Então eu comecei a mudar isso. A hora que eu ia limpar, eu fazia mesmo que de forma forçada, assim, mesmo que de forma, sabe, consciente, não natural. Eu falava assim, ai, que bom, vou limpar a casa agora, vou deixar tudo cheirosinho, vai ficar muito bonito depois, vai ficar gostoso, vai estar tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo do jeitinho que eu quero. Vou fazer com amor, não como se fosse um fardo, sabe? Lavar logo essa louça aqui pra acabar, limpar logo esse chão. Não, fazer com amor, fazer com calma, fazer com presença, fazer com gosto, colocar realmente a minha intenção de ter a minha casa linda, cheirosa, gostosinha aqui, sabe? E foi isso que eu fiz, gente, aos poucos, assim, em pouco tempo, sabe? Isso dá muito resultado, porque literalmente você mostra pro seu cérebro que aquilo não é aquela coisa chata, aquela coisa pesada, aquela coisa obrigatória, mas sim que pode ser gostoso, que pode ser amoroso, que pode ser feito com presença, que pode ser feito com gosto, que pode ser feito com intenção, sabe? E você começa a se relacionar com aquilo de forma diferente, a dar um novo significado daquela coisa, daquela situação, daquele ato, né, daquele verbo, digamos assim, pra você. E realmente são pequenas coisinhas, assim, pequenas mudanças, mas que no final fazem toda a diferença, porque você vai ter que fazer aquilo de qualquer jeito, sabe? Você vai ter que limpar a sua casa de qualquer jeito, ou então, enfim, contratar alguém pra isso. Então, se você já vai ter que fazer normalmente, né, de qualquer jeito, por que deixar que aquilo tenha um significado pesado, um significado ruim, algo que te desmotiva, algo que te deixa sem vontade, algo que te deixa pra baixo? Se você pode mudar isso conscientemente, se você pode começar a fazer com mais amor, com mais gratidão, com mais alegria, com mais vontade, e mudando a forma como você se refere àquelas coisas, e isso vai deixar, né, isso tem o potencial de deixar a sua vida mais gostosa, mais alegre, mais grata, sabe, mais feliz, mais leve, então por que não, certo? E se você pode mudar, se você pode ter uma vida melhor através desses pequenos atos, por que não fazer, entende? Então a primeira coisa é entender o significado que fazer aquilo, que aquilo representa, que aquilo tem pra você, e depois começar a mudar esse significado conscientemente, tá? De propósito, digamos assim. A terceira dica desse vídeo é você pensar na recompensa e em como você se sente depois. Por exemplo, muitas vezes você estar ali limpando a sua casa não vai ser algo que você quer fazer, mas você com certeza quer sentir a sua casa toda limpinha, toda cheirosa, você andar pela casa e sentir aquele cheirinho bom, você olhar ao seu redor e ver que tá tudo organizadinho do jeitinho que você queria, sabe? Você se sentir mais disposta, com mais energia, com mais vontade de fazer as coisas por estar tudo do jeito que você quer. Então, ao invés de você ficar só focando ali em ter que fazer, em obrigação, em não sei o que, não sei o que, você pode simplesmente respirar fundo e começar a pensar no depois também. Poxa, depois eu vou me sentir muito melhor, eu vou ter mais energia, eu vou olhar ao meu redor, eu vou estar mais feliz com o que eu vejo, eu não vou estar insatisfeita, sabe? Então começa a pensar nas consequências que limpar a sua casa, que arrumar tudo, que fazer com amor, que fazer feliz, que fazer com leveza vai te trazer.
E a quarta dica desse vídeo é justamente isso, você fazer com amor. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sabe? Você ali quando tá lavando a louça, pegar o prato, pegar o copo, e lavando com amor, e lavando com carinho, e respirando fundo, e sorrindo, e sentindo aquele momento, e pensando que depois vai estar tudo lavadinho, tudo guardadinho, tudo bonitinho, tudo cheirosinho, limpinho, sabe? Você ir fazendo com amor, não com desdém, não com pressa, não com raiva, não com insatisfação, mas sim fazer com amor. Isso faz toda a diferença, parece que deixa sua casa até mais limpa, até mais gostosa, você se sente melhor e você vai cultivando bons sentimentos dentro de você. Isso faz toda a diferença. E agora eu vou contar aqui uma coisa bem pessoal pra vocês, gente, que para vocês verem como essas dicas que eu tô dando aqui realmente funcionam. Antes, quando eu vim morar aqui em BH, o Dan morava em uma outra casa que era no mesmo terreno da empresa, e lá tinha uma pessoa que fazia esses serviços domésticos, né, de limpeza e tudo mais, todos os dias, de segunda a sexta, de manhã e de tarde, tinha uma pessoa lá todo santo dia. E aí, né, claro, era um local bem grandão e tudo mais, e justificava aquela pessoa estar ali, né? Então ela limpava bastante coisa e tudo mais. E depois, quando eu e ele nos mudamos pra esse apartamento aqui, a gente decidiu que não precisava, né, ter alguém aqui com a gente sempre e tudo mais, que era desnecessário. E aí a gente diminuiu os 5 dias por semana por 3 dias na semana e também diminuímos a carga horária, né? Então antes era 8 horas, aí a gente diminuiu pra sair bem mais cedo e tudo mais. Aí tá, e ela vinha 3 vezes por semana, a gente fazia tudo, limpava tudo. E aí, nossa, assim, eu comecei a não ver necessidade, gente. Eu literalmente comecei a não ver necessidade. Por quê? Qual era a forma que eu e o Dan pensávamos? A gente pensava, bom, se a gente tem condições de ter alguém aqui sempre com a gente, então vamos deixar essa pessoa fazer os serviços domésticos pra quê? Pra que a gente consiga focar nas empresas. Então, tipo, eu exerço funções na empresa do Dan exerce funções na minha empresa, e a gente conseguir focar totalmente nisso, né? Então eu não ficar me preocupando, eu vou limpar a casa, eu vou lavar a roupa, agora eu tenho que tirar os lixos e passar pano e não sei o quê. Isso me deixaria, né, com muito mais foco e mais energia, enfim, pra focar nas coisas da empresa. Então tá, daí a gente ficou decidido de 3 vezes por semana, por menos tempo e tudo mais, essa pessoa tá aqui ajudando a gente. Gente, não adiantou diminuir o tempo, não adiantou diminuir os dias. Eu ainda diminuí pra 2 vezes na semana. Eu falei pro Dan, falei, amor, não, sabe, não quero, eu mesma quero fazer, eu quero fazer do meu jeitinho, eu quero, apesar, né, da pessoa que a gente tem com a gente ser maravilhosa, ser muito boa no que faz, com certeza ela limpa muito melhor do que eu, ela também me ensina muita coisa, mas mesmo assim eu não quis, eu falei, não, deixa isso pra 2 vezes por semana e vamos diminuir ainda mais o tempo que ela ficava aqui. Deixa que eu faço nos outros dias. E, gente, assim, pra resumir a história, hoje em dia, atualmente, essa pessoa vem só 1 vez por semana e eu já acho maravilhoso, sabe? Eu já acho, assim, perfeito. Porque, sim, o nosso pensamento ainda continua daquele jeito, né? De, poxa, se eu investir o meu tempo, a minha energia e o meu foco nas coisas da empresa, a gente vai conseguir ganhar mais dinheiro, a gente vai ter mais alunas, eu vou conseguir ajudar muito mais gente com o MIP, eu vou conseguir faturar mais, vou conseguir crescer minha empresa e tudo mais. O que não aconteceria se eu, né, ficasse ali, tipo, por exemplo, ontem eu fiquei a manhã toda lavando roupa, arrumando umas coisas, mudando umas coisas aqui de lugar dos armários, limpando e tal. Mas mesmo assim, gente, hoje eu me sinto muito satisfeita fazendo isso, sabe? É algo que eu gosto muito. Como eu falei, eu odiei fazer isso a vida inteira, mas hoje tudo mudou, assim, sabe? Seguindo essas dicas que eu tô dando pra vocês, tudo mudou realmente. Hoje eu me sinto muito bem fazendo, eu gosto que as coisas fiquem do meu jeitinho, eu gosto de fazer como eu quero, eu gosto de fazer no meu tempo, eu gosto também do fato de não ter outra pessoa aqui, né? Porque antes eu achava, né? Nossa, assim, que riqueza, né? Que abundância, que incrível ter uma pessoa ali todos os dias. Mas hoje eu vejo que, pra mim, hoje faz mais sentido eu conseguir fazer, sabe? Claro, né? Se eu consigo fazer, óbvio que a gente ainda não tem filhos, né? Se algum dia a gente tiver filhos, isso vai mudar, com certeza. Mas também quando a gente tiver em tempos de mais movimento aqui na empresa, a gente estiver fazendo ainda mais coisas, estiver ainda mais corrido, talvez isso mude, também tá tudo bem, assim, não teria problema nenhum em ter de novo uma pessoa todos os dias com a gente, não teria problema nenhum. Porém, ultimamente eu tenho gostado bastante de fazer, tenho gostado bastante do resultado que tá tendo, tenho gostado bastante da nossa privacidade, de estar só eu e ele e a Cindy aqui sempre. E pra mim isso tá significando um novo luxo, sabe? Então se antes o luxo pra mim era, nossa, ter alguém ali todos os dias, não sei o que, não precisar me preocupar com isso, poder focar só no crescimento das empresas, não sei o que. Hoje o luxo é eu poder fazer as coisas no meu tempo, do meu jeitinho e levar, sabe, mais leve e, enfim. Olha como as coisas mudam, né? E isso fez total diferença pra mim, sabe, gente? Hoje eu consigo dar conta de tudo que eu tenho que dar nas empresas,
tanto na minha quanto na do Dan, a gente consegue, né, ter um relacionamento muito gostoso, muito harmonioso, e eu ainda consigo limpar a minha casa do jeitinho que eu quero, ter as coisas do jeitinho que eu quero. Isso faz toda a diferença. Obviamente que eu sei que a maioria das pessoas não pode ter uma ajudante, não pode ter uma diarista e tudo mais, e justamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo de como as coisas passaram de eu odeio fazer para amo fazer, e estou inclusive dispensando, diminuindo o horário e os dias de outra pessoa fazendo aqui pra mim. Ah, Letícia, mas é que pra você é diferente, você tem a opção de fazer ou não. É, gente, exatamente, eu tenho a opção de fazer ou não, e mesmo assim eu escolho fazer todos os dias porque eu aprendi a gostar, e é isso que eu quero passar para vocês, o aprender a gostar. E que, claro, né, eu sempre dou dicas aqui também de propósito de vida, de trabalho, de como ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama, para que você tenha muito dinheiro, para que você consiga contratar quantas pessoas e quantas vezes por semana e quantidade de horário que você preferir aí para fazerem seus serviços domésticos, mas saiba que se você aprender a realmente gostar daquilo, a realmente amar fazer, você vai fazer com muito mais leveza até o momento em que você decidir contratar alguém, se essa for a sua decisão. É isso, abri meu coração aqui pra vocês, fui super sincera e espero muito que eu tenha conseguido te ajudar com essas dicas. Se eu conseguir, não esquece, pelo amor de Deus, de clicar aqui em gostei, de comentar pra mim o que você achou, porque isso faz toda a diferença até pra eu trazer novos vídeos aqui pra vocês, pra eu falar mais sobre essas coisas e tudo mais, tá bom? Também, se sobrar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra eu te responder. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!